Olá, professor, professora. Vamos continuar a nossa formação, nossa preparação para o concurso. E agora, o que a gente vai discutir, quem nós vamos discutir, é uma pessoa que merece todos os nossos aplausos, que merece toda a nossa consideração e reconhecimento pelo importante trabalho realizado aqui no Brasil em educação, embora em muitos lugares esse valor todo não seja dado. É isso mesmo, estamos falando de Paulo Freire. Essa aula é sobre ele, um clássico em todos os concursos, trazendo sempre essa ideia de toda a perspectiva freiriana do trabalho pedagógico, essa perspectiva crítica e, portanto, vamos discuti-lo um pouquinho mais. A gente começa com uma frase muito conhecida de Paulo Freire, muito presente nos concursos, que já nos dá uma ideia do que ele pensa e do que ele traz como proposta educativa. O mundo não é, ele está sendo. A frase de Paulo Freire já traz para a gente essa ideia de movimento, de mudança, de transformação, longe, bem longe de qualquer possibilidade da gente entender a educação como algo estático, como algo universal, práticas universais, mesmo em se tratando de contextos muito próximos. Então, o trabalho de Paulo Freire é um trabalho que tem um marco importante na educação brasileira. Um pouquinho da história de Paulo Freire, muitos concursos pedem esse conhecimento inicial sobre Paulo Freire. Ele nasceu em 1921, no Recife, foi muito pobre, passou fome. A partir do seu esforço, da sua luta, ele se formou advogado em 1959, foi para o exílio após sofrer perseguição do regime militar no Brasil, ficou no exílio de 64 até 85. Nesse período do exílio, ele foi para o Chile. No Chile, ele escreveu o seu primeiro livro, que foi Pedagogia do Oprimido, e, com isso, todo o conhecimento dele, toda a formulação dele ganhou o mundo. Na realidade, ele é conhecido mesmo mundialmente. Em alguns países, ele é muito mais reverenciado, inclusive, do que no Brasil. Foi secretário de Educação em São Paulo, na época de 89 a 91. Na época, a prefeita era a prefeita Luísa Erundina, lá em São Paulo. Morreu em 97, também em São Paulo. São alguns marcos importantes dessa trajetória, desse importante educador. Como é que começa essa história de Paulo Freire? Por que ele ficou tão conhecido? Qual foi a proposta dele? Paulo Freire criou algo que hoje nós reconhecemos como um método inovador. A grande preocupação de Paulo Freire começa com contextos rurais, em que o número de analfabetos era enorme. Então, ele estava muito preocupado em pensar a alfabetização de adultos. A alfabetização de adultos, até então, era feita da mesma forma que se alfabetizava a criança. E, na época de Paulo Freire, uma das cartilhas que estava vigente era uma cartilha que falava do ivo e da uva. E trazia algumas questões como: o vovô viu a uva, a Eva viu a uva, o Ivo viu a uva, todo mundo via a uva. E Paulo Freire trazia o seguinte questionamento: como é que eu vou alfabetizar um adulto do Nordeste, onde não tinha uva, tá, gente? Só tem uva agora, na época não tinha uva lá, não. Que nunca viu uva na vida. Como é que eu vou alfabetizar uma pessoa com palavras que não têm o menor significado para elas? Então, o que Paulo Freire faz? Cria um método inovador. Esse método inovador trazia a ideia de trabalhar com aquelas pessoas, com aqueles adultos, todo um repertório cheio de significados, questões do vocabulário das pessoas, questões das experiências das pessoas, rompendo total e completamente com as premissas daquele ensino cartilhado, com aquelas palavras soltas, padronizadas, que eram utilizados até então no cenário da alfabetização, inclusive com os adultos. Então, portanto, ele organizou mais ou menos as suas experiências e a sua grande possibilidade de aplicação se deu no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Angicos, em 1963. Nessa época,
a gente tinha aqui no Brasil um projeto chamado Projeto Rondon. Então, os universitários iam nas combis para dentro do país, na época das férias, justamente para ajudar o desenvolvimento do país, cada um nas suas áreas aproximadas. E aí, com a ajuda desses universitários, Paulo Freire conseguiu a façanha, e realmente é uma façanha, veja só, de alfabetizar 300 adultos em 45 dias. É isso mesmo. Imagina, ensinar a ler e a escrever 300 adultos em 45 dias. Caso você já tenha trabalhado com alfabetização de adulto, você sabe que não é muito simples. Você sabe que requer um cuidado, um trabalho especial. E ele conseguiu isso em 45 dias. Como é que ele fez isso? Criando esse método inovador de alfabetização, que foi primeiramente adotado em Pernambuco. Quem quiser saber mais, você procura na internet esse filme, As 40 Horas de Angicos. E nesse filme que está aqui, que eu tenho a imagem aqui, toda essa ideia, toda essa trajetória, ela é totalmente relatada, justamente para que você possa entender mais profundamente esse processo. É um momento histórico e um trabalho histórico. Então, o que ele coloca, o que ele implementa, é aquilo que futuramente ele vai organizar como a pedagogia do oprimido. Pedagogia do oprimido traz para a gente algumas situações do tipo: educação não é neutra, nada em educação é neutro. Com isso, a gente está querendo dizer que toda educação ela tem uma intencionalidade, e essa intencionalidade é política. Não existe neutralidade na forma como eu lido com o aluno, não existe neutralidade quando eu escolho aquilo que vai ser conhecido pelo aluno, quando eu escolho aquilo que vai ser o elemento da sua aprendizagem. Não há neutralidade, há intencionalidade. Então, os discursos que trazem a educação para essa perspectiva da neutralidade, da universalidade, dos padrões, são discursos para Paulo Freire que trazem intenções implícitas. São discursos tendenciosos, que trazem a sua intenção que não está clara, mas que estão cobertos de posicionamentos políticos. E, portanto, para Paulo Freire, todo o processo educativo é ato político. É ato político porque diz respeito a relacionamento, é ato político porque diz respeito à vida social, é ato político porque diz respeito à organização da sociedade, a direitos, a deveres e a possibilidades. E, portanto, é ato político. É sempre uma pedagogia pautada na libertação. Paulo Freire entende que os processos educacionais tradicionais trazem o sujeito para o campo da opressão e, portanto, é uma pedagogia voltada para a libertação, conscientizadora de todas as situações vivenciadas pelo indivíduo, conscientizadora e uma consciência que vem ampliada a partir dos diálogos e a partir da dialética. É uma relação extremamente dialógica. É necessário a gente pensar em estar com o aluno numa relação pautada pelo diálogo e por um diálogo dialético. É justamente a questão da dialética que me permite entender que aquilo que é hoje, amanhã pode não ser mais. Que me permite entender que a minha opinião sobre algo hoje pode ser transformada amanhã. E que a minha opinião, que eu considero certa, pode ser considerada errada por outra pessoa, dentro de um capítulo de possibilidades, sem certezas definitivas e absolutas. Então, portanto, todo o trabalho que a escola faz tem que levar o aluno à leitura de mundo. Se o meu trabalho pedagógico não leva o aluno a olhar para o mundo, entender essas relações que estão aí estabelecidas, o meu trabalho pedagógico não teve sucesso. O professor é, então, um provocador de situações. Ele provoca, ele instiga, ele amplia a curiosidade dos alunos, ele transforma aquela curiosidade banal numa curiosidade pelo conhecimento. Ele é um animador cultural, ou seja, ele dá ânimo à cultura. Ele coloca as culturas sendo vivenciadas, sendo possíveis, sendo permitidas. E uma frase de Paulo Freire, que é extremamente importante, diz mais ou menos assim, olha, ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas não aprendem sozinhas.
o que Paulo Freire está falando para a gente é do quanto nós nos necessitamos, do quanto na relação pedagógica eu só sou professora porque eu tenho os meus alunos. E os meus alunos só são alunos porque me têm como professor. Então, nessa dependência, nessa interação, nessa relação, eu não ensino nada a ninguém, mas, ao mesmo tempo, eu preciso extremamente do outro para que eu possa aprender. Eu aprendo com o outro, eu aprendo pelo outro, mas quem aprende sou eu. A ação de ensinar só se estabelece quando eu aprendi. Ninguém pode aprender por mim, ninguém pode aprender pelo aluno. Só quem pode aprender pelo aluno, só quem pode aprender por você é você mesmo. Essas são algumas das coisas que Paulo Freire trouxe, que são de extrema importância aqui para o nosso... E aí, meu companheiro, gostou dessa super aula? Então venha para o CID Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil.